Assustador os números do Fernando Diniz no Campeonato Brasileiro de 2024. Apenas 2 vitórias em 19 jogos disputados, 11 pontos de 57 possíveis. Fernando Diniz tem 2 vitórias, 5 empates e 12 derrotas, cara, por Fluminense e por Cruzeiro. O que explica um ano tão ruim do Diniz? O que explica esse fracasso tão grande do treinador no comando do Cruzeiro, que está correndo o risco aí de não ir para a Copa Libertadores, e até diria que é uma possibilidade bem real, viu, do Cruzeiro não ir para a Copa Libertadores. Vamos debater sobre isso nesse vídeo. Eu sou o Matheus Santana, sou jornalista esportivo. Convido você a já deixar o seu like e a também se inscrever no canal para a gente ter esse tipo de debate informativo, descontraído aqui no canal, como a gente procura sempre trazer, né? Conto com a sua participação, com a sua inscrição. O Fernando Diniz teve um ano muito vitorioso em 2023, um ano muito positivo, né? Talvez seja a exceção a regra da carreira dele, porque ele não tinha até então conquistado nenhum grande título. Ele conquistou o Campeonato Carioca com o Fluminense e conquistou a Copa Libertadores da América, aí sim, a coroação do trabalho dele, né, de um grande trabalho que ele fez no Fluminense. O Fluminense era um time muito competitivo, um time que jogava de fato com as ideias do Diniz, certo ou errado, acabou que deu certo, né? O Fluminense foi campeão da Copa Libertadores, fez um bom ano, um time muito competitivo, campeão carioca em cima do Flamengo com um grande campeonato, uma grande vitória para cima do Flamengo. O Fernando Diniz, ele tem uma ideia de jogo um pouco extremista na minha visão. Ele leva ao extremo a questão da saída de jogo curta, do jogo apoiado, de trazer jogadores para cima da linha lateral, para o mesmo lado do campo. Eu não gosto muito disso, mas o fato é que ano passado deu certo. Mas o que explica, cara, esse ano tão ruim dele? Começou no Fluminense, um time que ele levou ao topo da América, levou à excelência. Um início de ano, um início de trabalho, né, que ele ficou ali no Fluminense, muito ruim, cara. O que explica o trabalho dele ter caído tanto no Fluminense? E depois, chegando ao Cruzeiro, pegando um bom time que o Seabra tinha montado, um time competitivo do Cruzeiro, com bons jogadores, ele levar a essa situação no Campeonato Brasileiro, né? Não conseguir levar o time a ter mais sucesso, conseguir mais vitórias, um desempenho muito ruim. Na Copa Sul-Americana, uma final muito decepcionante. O Cruzeiro não jogou nada na final contra o Racing, foi muito mal, foi superado muito facilmente. E a gente vê o Cruzeiro um time que não consegue vencer, cara. Não consegue se impor aos seus adversários, não consegue sobressair o seu estilo de jogo para cima dos seus adversários. O que explica o Fernando Diniz ter um trabalho tão ruim? Eu não sou o maior fã do Fernando Diniz, mas até fica difícil você tentar entender, cara, o que acontece. Porque o Diniz, se você olhar para o histórico dele como treinador, ele costuma ter bons inícios de trabalho. É assim na maioria dos times que ele assumiu. Ele conseguiu ter um bom start, um bom início de trabalho, mas não conseguiu converter de fato, esse bom trabalho em títulos. Agora, no Cruzeiro, nem um bom início ele está tendo. Será que o Diniz vai conquistar uma vaga com o Cruzeiro para a próxima Copa Libertadores da América? Eu tô bem, cara, ressabiado quanto a isso e acho que a possibilidade do Cruzeiro ficar de fora da próxima Copa Libertadores é até grande, viu? O Cruzeiro caiu para a 9ª colocação, tá atrás do Bahia, atrás do Corinthians. O Corinthians já foi. O Corinthians vai para a Copa Libertadores, a briga do Cruzeiro é diretamente contra o Bahia. O Bahia joga com o Atlético Goianiense dentro de casa. Na última rodada do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro vai ter que torcer para o Atlético Goianiense, cara, tirar essa vaga do Bahia e também vencer a sua partida, né? O Cruzeiro joga contra o Juventude fora de casa. Então, cara, é uma missão complicada para o Cruzeiro, tem que vencer o Juventude fora de casa, um time que não consegue vencer, né? Sob o comando do Fernando Diniz, e torcer para o Bahia perder para o Atlético Goianiense, cara. Eu acho que o Cruzeiro pode até vencer o Juventude, apesar de achar que no momento o Juventude está vivendo um momento bem melhor que o Cruzeiro, por exemplo. Mas acho que o Bahia não perde essa vaga dentro de casa pro Atlético Goianiense, cara. Não perde esse jogo pro Atlético Goianiense, nem empata, cara. O Bahia deve vencer e o Cruzeiro deve, de fato, ficar fora da próxima Copa Libertadores. Que desastre, cara, pro Cruzeiro, hein? Perder essa vaga na Copa Libertadores é algo que parecia tão encaminhado, e também o vice-campeonato na Copa Sul-Americana, que foi difícil. Um jogo difícil, que o Cruzeiro jogou muito mal, falhou demais e foi merecidamente derrotado nessa partida. O que explica um trabalho tão ruim do Fernando Diniz? Será que ano passado foi uma exceção na carreira dele? Será que de fato ele é um cara que foi muito exaltado porque de fato ele construiu ao longo da carreira dele? O pessoal ficou muito romantizado ali com a ideia de jogo dele e de fato o resultado, o Diniz deu pouco? Quero saber a tua opinião, deixa aqui nos comentários, deixa o seu like, compartilha com a galera, também se inscreve aí no canal que me dá aquela força. Valeu, até o próximo vídeo.